Boa tarde. Que bom que vocês vieram aqui para esse culto jovem, nessa tarde de sábado de inverno, sem cara de inverno, né? Tá um dia bonito de sol e eu torci muito para que estivesse assim, para que as nossas visitas pudessem aproveitar um pouco mais Joinville. Bom, antes de darmos continuidade, eu queria agradecer à Igreja Central por ter nos dado a oportunidade de realizarmos a programação aqui, o pastor Quarup, também ao Diego pelo apoio para que fosse realizado esse momento aqui no culto jovem. Agradecer também ao Samuel, que é o nosso primeiro ancião lá da Igreja do Atiradores, e ao pastor Christian, que é o nosso pastor, que foram as pessoas que nos deram apoio para que tivéssemos esse momento aqui com o Michelson. E agradecer a ele e a família desde já também, estão de férias, e eu peguei já os primeiros dias das férias deles, e agradeço muito por eles terem aceitado, né, passar essa tarde de sábado aqui conosco. Na verdade, eles estão passando todo dia de sábado conosco, cortando um pouquinho a rotina das férias deles, mas eu tenho certeza que Deus irá recompensá-los por estar conosco esses dias. E o Michelson, ele é jornalista, eu creio que a maior parte de vocês o conhece, já leu algum dos seus livros ou artigos, mas nós temos amigos convidados aqui, então convém apresentá-lo. Ele é jornalista, é editor da Casa Publicadora Brasileira, é autor do blog Criacionismo e mestre em teologia. É o pai da Gi, da Marcela e do Micael, e casado com a Débora, a família muito bonita que está aqui à frente. E nesse momento eu convido o Michelson, então, e passaremos então a palavra para ele. Boa tarde a todos. Na verdade, é uma quebra de rotina bem legal, né, poder estar com vocês aqui neste sábado, conhecer. Eu não conhecia a Igreja Central de Joinville ainda, e é um privilégio poder estar com vocês aqui no meu estado, embora no extremo norte dele, né? Eu sou de Criciúma, meus pais ainda moram lá no sul do estado, e a minha esposa é ali de Palhoça, portanto estamos aqui representando todo o litoral catarinense, né? Norte, sul e centro. E obrigado pelo convite também, por nos aceitarem aqui nesta tarde para falar um pouquinho sobre o que Deus fez e faz neste vasto universo. Se puder colocar já na tela ali a apresentação. De manhã, eu falei ali na Igreja do Atirador, não, Igreja do Atiradores, é que eu não consegui ainda acostumar com o singular e o plural, né, ali. Não é dos atiradores e nem do atirador, é a Igreja do Atiradores, né? E falei então sobre o tema Deus me criou. E eu mostrei para os irmãos que estavam ali que, para mim, esse assunto, né, da criação, do criacionismo, é muito significativo, porque eu nem sempre fui criacionista. Eu, na verdade, até meus 18 anos por ali, fui darwinista, evolucionista. Acreditava que a origem da vida era segundo o que a cosmologia ensina, ou seja, uma grande expansão cósmica, uma explosão, como alguns dizem, né? Grande explosão, Big Bang. O natural teria se originado do nada, né? E tudo que existe a partir do nada. E acreditava que a vida teria sido originada de uma sopra primordial há bilhões de anos, numa terra primitiva, e seleção natural, mutações aleatórias e assim vai. Como depois Charles Darwin ali tenta propor o seu modelo e tudo mais. Eu acreditava nisso. Era a minha visão de mundo, a minha cosmovisão. Embora eu fosse religioso também, tivesse a minha fé naquele tempo, mas eu não conseguia compatibilizar evolucionismo. Alguns hoje tentam fazer isso, né? E na verdade, como diz aí o Dr. Marcus Eberlin, que é um grande criacionista, um cientista, quem tenta misturar religião com evolução faz uma péssima junção de má teologia com má ciência, ou péssima teologia com péssima ciência. Eu achava que era possível naquele tempo, né? E era então um evolucionista teísta. Cria em Deus e também na evolução. Só que em muitos momentos da minha vida, naquela fase lá, eu ficava realmente confuso quando pensava que explosões não geram ordem, né?
Elas causam caos, desordem. E, no entanto, o universo que eu observava, porque eu sempre gostei de astronomia, de ciência e tal, era carregado de ordem, de organização. Eu não conseguia harmonizar essas coisas. No aspecto biológico, eu vou falar um pouquinho disso agora à tarde, né? A vida é tão cheia de informação genética, de organização, como que isso podia ser resultado de mutações aleatórias filtradas pela seleção natural? Como se a seleção natural fosse uma deusa, né? Onisciente e assim por diante. Não dava. Até que aos 18, 19 anos eu conheci o criacionismo e pude perceber que havia assim um modelo, uma visão de mundo que consegue harmonizar a boa ciência com a boa teologia. E é exatamente o que Ellen White diz no livro Educação. Que a ciência e a teologia, quando corretamente compreendidas, estão em harmonia. Será que houve alguém que harmonizou as duas no passado? Várias pessoas. A propósito, os fundadores do método científico eram todos, se eu posso dizer assim, criacionistas. Isaac Newton, Galileu Galilei, Copérnico, depois deles, Blaise Pascal, mais recentemente, Anthony Flew. Michael Behe não é exatamente um criacionista, mas ele está questionando a evolução com bases científicas, né? Então, isso prova que há pessoas que trabalham com a ciência e conseguem, sim, aceitar a existência de Deus, e muitos deles até o relato da criação em Gênesis. Por isso que eu escolhi falar nesta tarde sobre o tema Deus criou o universo. O texto bíblico que mais me causou impacto, deixa eu ver se o pessoal... Quem é que estava aqui de manhã na igreja do Atiradores? Quem que estava? Algumas pessoas, né? Várias pessoas. Vê se vocês prestaram atenção. Qual foi o texto bíblico que me causou mais impacto quando eu estava me tornando um criacionista adventista do sétimo dia? Lembram? Qual foi? Apocalipse 14, 6 e 7. Adventistas do sétimo dia. O que diz esse texto? É o nosso grito de guerra. O que diz? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu já sou criacionista adventista há 20 anos. Já me acostumei com esse texto. E você, eu creio que também já. E às vezes a gente passa por alto a tremenda revelação que ele traz, né? Para mim, que fui um evolucionista, adepto da teologia da libertação, esse texto me dizia o seguinte: olha, não se preocupe mais com essa questão da origem do universo e com a sua origem, porque Deus é quem o fez. Deus é quem fez o universo. Então, eu acabava de descobrir que o universo e eu não éramos um acidente cósmico. Eu havia sido planejado. Eu havia sido projetado nos pensamentos de Deus. Havia sido amado por um Criador que não é como aquele Deus dos deístas que cria o universo e vai embora e deixa as coisas funcionarem com leis naturais. Não. Eu entendi pela Bíblia que Deus criou e se interessa por aquilo que Ele criou. E disse que vai voltar para recuperar, para recriar aquilo que foi destruído pelo pecado. Essa era a esperança que eu estava abraçando e que fez todo sentido em minha vida. E desde então me tornei um apaixonado por essa questão aí, dessa controvérsia, porque eu sei que há muitas pessoas, não que eu seja bom, mas muitas pessoas boas aí fora, que não sabem bem no que creem. Nem sequer talvez saibam que existe uma visão de mundo, uma teoria, um modelo, que consegue harmonizar ciência e religião. Eu amava a ciência, ainda amo, mas também amava Deus e a teologia, e ainda amo. E conseguir juntar as duas coisas numa única visão de mundo foi apaixonante. E por isso eu vi que o Adventismo é uma religião, é uma ideologia, né, muito interessante. E me apaixonei por isso. E já estou há 20 anos nessa caminhada aí, militando, né, e falando onde posso desse Deus maravilhoso, desse Deus Criador. Bom, adorar é aquele que fez. Deus fez. Esse texto diz que Deus é o Criador. Aliás, ele até faz uma menção ao sábado, né? Os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. João ali faz um copiar e colar de Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. E coloca no Apocalipse, para chamar a atenção das pessoas dos últimos dias para o memorial da criação e para Deus como Criador. Tivemos uma lição da escola sabatina inteirinha no primeiro trimestre, que chamou a atenção para esse detalhe. Mas ainda há quem discorde disso. E temos que respeitá-los, né? Ainda há quem não consiga aceitar a ideia de que Deus criou. Mas será que foi Deus mesmo? Será que Deus existe? Vamos analisar o primeiro verso do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, que diz simplesmente isso aí, ó, não tenta provar nada, só afirma.
No princípio criou Deus. Não é assim que começa a Bíblia? Você percebe que a Bíblia não está preocupada em provar que Deus existe? Hoje já se faz necessário, porque alguns duvidam com bases científicas, filosóficas e tal, e aí por isso existe a apologética, né? Que é uma área muito legal aí do conhecimento, que tenta mostrar, não provar porque Deus não se prova, realmente, senão não seria pela fé. Mas você pode apresentar argumentos bem consistentes para fazer com que alguns tomés, algumas pessoas sinceras que ainda têm dúvidas, passem a crer naquilo e percebam que a fé bíblica é muito razoável. Não é provável cientificamente, mas é muito razoável. Tem um grande grau de razoabilidade. Vamos ver se isso aqui é razoável? No princípio criou Deus. Existem alguns argumentos que se podem usar para demonstrar isso aí, a criação feita por Deus. Eu vou citar só 2 aqui hoje, tá? Nosso tempo também não é tão longo assim, mas são o argumento cosmológico e depois o teleológico. Os 2 estão constituídos por 3 premissas, tá? Que constituem um silogismo. É isso aqui, ó. No caso do argumento cosmológico, as premissas são: 1. Tudo que teve um começo teve uma causa. Tem uma causa. Vocês concordam com isso? Se teve início, se teve um começo, teve que ter uma causa. Acham que isso é fato? Nós tivemos um começo, não tivemos? Vocês e eu. Qual foi a causa? Papai e mamãe, né? A causa de nós estarmos aqui foi pai e foi mãe. Ok. É senso comum, né? Tudo que tem um começo tem que ter uma causa. Premissa 2. O universo teve um começo. Aí já não temos tanta certeza, porque, segundo alguns cientistas, o universo poderia ser infinito, eterno. Já a maioria deles crê que não, ele teve um começo. Bom, temos que analisar de perto a premissa 2. Se nós conseguimos identificar, conseguimos provar ou dar boas evidências de que ela é fato também, automaticamente a premissa 3 é fato. Concorda? Porque se o universo teve um começo, se a ciência disser para nós que ele teve um começo, ou der boas evidências disso, naturalmente o universo teve que ter uma causa. Vamos analisar a segunda premissa? Ok. Observem. Pense no seu carro, que eu creio que não seja esse, mas enfim, pelo menos o meu não é. Mas eu vou usar aqui a ilustração de um carro para falar de uma das leis da física, que são, para mim, pelo menos, meio complicadas, mas quando eu coloco como ilustração fica mais fácil. Que são a segunda e a terceira leis da termodinâmica. Grande Newton, né? Criacionista Newton. Bom, imagine esse seu carro aí. Você então coloca no tanque de combustível, você enche o tanque dele com gasolina, álcool, que seja, um combustível. E coloca esse carro para funcionar uma eternidade no passado. Pensa só, vamos viajar aqui, né? Você encheu o tanque, se isso fosse possível, né? E ligou esse carro uma eternidade no passado. Pergunto, ele estaria funcionando ainda hoje? Por que não? Todo o seu combustível teria sido o quê? Transformado em movimento, em poluição e deixado de ser útil há muito tempo, né? Não se cria matéria nem se destrói, segundo Lavoisier, né? A gente transforma, né? Então não vou dizer que todo o combustível foi destruído. Ele foi transformado em alguma coisa e perdeu sua função ali, né? Perdeu sua capacidade de trabalho. Se o carro foi ligado uma eternidade atrás, nunca teria chegado hoje funcionando. Ele teria deixado de funcionar uma eternidade atrás. Simplesmente. Concorda com isso? Ok. Isso aí, resumidamente, seria essas leis da termodinâmica, né? Agora, o universo em que existimos ainda funciona? Claro. As estrelas ainda queimam combustível? Sim. Nós ainda nos movemos? Os planetas ainda giram em torno de seus sóis? Sim. Logo, o universo não pode ser eterno. Porque se o universo fosse eterno, assim como o carro, ele já teria deixado de funcionar há muito tempo no passado. Uma eternidade para trás. Mas os processos ainda funcionam. A energia ainda é transformada, o que nos leva a acreditar que ele teve que ter tido um começo. Tanto é assim que a maior parte dos cientistas acredita justamente naquilo que eu falei, na teoria do Big Bang. O que essa teoria propõe? Que em algum momento o universo teve um começo. Teve um start. A partir dali, as coisas vão se expandindo, a teoria da expansão, né? Se elas estão se expandindo, jogando para trás, em algum momento estavam juntas. A partir desse ponto, houve a expansão. Logo, os cientistas, hoje, a maior parte deles crê nisso aí. Só que eles chamam esse momento de singularidade. Para quê?
para fugir da palavra que eles não querem usar. Milagre. Que milagre é esse? A partir do nada, tudo que é tempo, espaço e matéria passar a existir. Isso é um milagre tremendo, mas eles não querem usar essa palavra porque é a palavra dos criacionistas. Então eles usam a palavra singularidade, um evento singular que nunca ocorreu, apenas uma vez ocorreu, e assim o universo passou a existir. Robert Jastrow, que era um astrônomo ateu e depois se converteu, disse que a teoria do Big Bang colocou os cientistas numa encruzilhada, numa enrascada mesmo, porque eles têm que admitir que o universo teve um começo. E se teve um começo, a pergunta que não quer calar: o que causou? Qual foi a causa? Alguns admitem, bom, tem que ser alguma coisa sobrenatural, porque tudo que é natural veio a partir disso. O natural não pode criar o natural. O universo não pode se autocausar, porque se o universo se causasse a si mesmo, ele teria que ter existido antes dele mesmo. Isso não faz sentido. Leis naturais criaram o universo. Não dá, porque as leis naturais existem com a matéria. As forças, da física, as leis da física dependem da matéria. Portanto, matéria, leis, energia tiveram que ser criadas juntas. Nenhuma delas podia existir antes. Logo, teve que ter um começo. E agora? Que enrascada, né? Bem, que causa seria essa? Notem que eu estou evitando agora usar a Bíblia. Eu quero mostrar para alguns céticos, como eu já fui, quase, que é possível se aproximar de Deus pelo raciocínio filosófico, pela lógica. Porque Deus é tão bondoso que mesmo para aqueles que têm preconceito com a Bíblia, ele se revela, de algumas formas. E uma delas é a filosofia, uma delas é a ciência. Então vamos assim nos aproximar um pouquinho dessa primeira causa, que teve que causar tudo. A primeira causa não causada, né? Primeiro ponto, ela tem que ser todo-poderosa. Por quê? Você já pensou no tamanho do universo? Alguém já parou para pensar nisso? Ou só fazia isso quando era criança? Quando é criança a gente pensa tanta coisa, né? Quem criou Deus? Eu ficava quase maluco quando eu pensava nisso quando era criança, né? De onde que veio Deus? Como é que pode, né? Todo mundo teve que começar a existir. Qual é o tamanho do universo? Ele vai até onde? Qual é a borda dele? Depois da borda é o quê? O nada? Mas o que é nada? E depois eu deixei para lá essas questões porque tem coisa mais palpável para se preocupar agora, né? Filho para criar, conta para pagar. Mas é interessante pensar sobre essas questões assim, mais cosmológicas também, né? Um dia a gente vai se deleitar com elas, quando não tiver mais conta para pagar e os filhos estiverem criados eternamente para sempre, né? Mas enfim, a causa primeira, ela é todo poderosa. Por quê? Ela criou um universo muito vasto. Vamos fazer uma viagem aqui espacial agora? Observe aqui na tela, vai funcionar assim, ó. Eu começo com um planetinha ali, vou até um maior, e esse que está maior à direita, ele vai pular para a extremidade esquerda da tela e vai ser repetido ali, mas agora bem pequeno. Então, um exemplo. Mercúrio. Será que aqui funciona o laser aqui? Não, né? Ali. Acho que agora eu passei sem querer. Deixa para lá o laser. Ali. Quem que está apontando aí? Lá em cima. Mercúrio. Eu pensei que tela inteligente, né? Só aponta o dedo. Mercúrio, Marte, Vênus, Terra. A Terra está grande, vem para cá agora, um pontinho pequeno lá. Isso, Terra. Netuno, Urano, Saturno, Júpiter. Vamos avançar na escala cósmica. Júpiter, que estava bem grande, ficou lá pequeno agora. Wolf, uma pequena estrela anã vermelha. Sol, chegamos à nossa estrela. Sirius. Sirius, que se achou grande, vai para baixo, é um ponto. Pollux, Arcturus, Aldebaran, grande, né? Mas ela vai ficar pequenininha agora. Vai para outra extremidade lá em cima. Rigel, Antares, Betelgeuse. Betelgeuse, que se achou grande, está ali embaixo agora. Betelgeuse, Cephei, Muscephei, Canis Majoris, ou cão maior, do lado dela, e a gigantesca Monocerotis. Cadê a Terra agora? Ficou lá para trás. É um ponto no espaço, um grão de areia. E cadê você? É um elétron desse grão de areia, né? E Deus morreu por nós. O Criador de tudo isso aí morreu por nós. Veio aqui à Terra, se fez um grão de areia para interagir com os grãos de areia que somos nós. É fantástico isso, né? Essa causa é muito grande, porque nenhuma obra é menor que seu, melhor dizendo, nenhuma obra é maior que o seu Criador. A obra sempre é menor que o Criador. E o universo é uma obra, ele é tremendamente grande, mas quem é o Criador disso tudo então? Que tem que ser muito maior do que ele. Olha só, tudo isso que eu mostrei para vocês está contido ali na chamada Via Láctea, que é a nossa galáxia.
Lá está o Sol, né? Numa das extremidades dela. A nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas. E segundo os cientistas, existem mais ou menos 100 bilhões de galáxias. Quanto que dá aí, se for fazer uma conta simples? Quantas estrelas há no nosso universo conhecido? 100 bilhões vezes 100 bilhões. Deu para imaginar? E o que diz o Salmo 127? Deus conhece todas elas pelo seu nome. Ele conta o número das estrelas. Isso para mim é muito confortador, porque em momentos em que a gente se sente tentado a pensar que Deus não nos conhece, não está a par de nossos problemas, pensar que nós somos muito menos pessoas do que estrelas no universo, é muito confortador, né? Somos apenas 7 bilhões. Estrelas são sextilhões, é um número incalculável. Bilhões já quase é, né? Então, não se esqueça disso. Deus conhece cada fio de cabelo que você tem ou já perdeu. Deus conhece cada célula do seu corpo, cada molécula e átomo do seu corpo. Ele sabe tudo sobre você. Se ele é tão carinhoso e detalhista a ponto de dar nome para as estrelas que são incontáveis, não vai conhecer você. Por quem morreu, né? Veja só. Aí está a nossa galáxia. E aí está o texto que na verdade o 147, né? Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Ele sabe o seu nome também. Tenha certeza disso. Sabe o que é isso aí? Você pode se sentir tentado a dizer, são estrelas? Não. Cada ponto desse é uma galáxia. Uma foto tirada pelo Hubble, telescópio espacial. Imagine, cada ponto de luz desse é uma galáxia. E cada galáxia dessa tem bilhões de estrelas. E cada estrela dessas, nem todas, mas algumas têm planetas. E num desses planetinhas, de um desses pontos, estamos nós agora olhando para a tela. Coisa fantástica, né? Sabe o que é isso aqui agora? Cada aglomerado desse aí são chamados de superaglomerados de galáxias. Cada mancha dessa é um grupamento de milhões de galáxias. E essa é a foto mais distante que já conseguiram tirar com telescópios. Esse é o universo conhecido, uma fatia do espaço só. Imagine o quanto mais a gente ignora as distâncias cósmicas, né? E como que um anjo está lá no céu, eu não sei a distância do céu, em que planeta distante fica, mas ele estava num lugar bem longe. E Daniel estava orando, e antes que terminasse a oração, o anjo aparece do lado dele e diz, Daniel, assim que você começou a orar, saiu a ordem, eu estou aqui para te ajudar. Que transporte é esse? Naquela série antiga, Star Trek, usavam teletransporte, né? Deve ser algo muito mais veloz, porque o teletransporte depende da luz. Então é 300 mil km por segundo, só. Essa do anjo é muito mais rápida. Não sei. Mas uma coisa eu sei também, porque eu creio na inspiração, na revelação. Nos é dito que nós vamos conhecer o universo quando Jesus voltar. E ele é muito grande. Então, que tecnologia será essa? Que velocidade será essa que Deus usará conosco para viajarmos pelo universo? Eu quero muito chegar ao céu logo. Tem muita coisa interessante para conhecer. Depois de Deus e de nossos heróis da fé, né? E de garantir a presença da nossa família lá conosco, né? Investigar o universo vai ser algo... Tem gente que pensa que vai ser monótono, né? Ficar no céu, mas longe de tudo isso, né? Estudar a vida aqui na Terra já é fantástico, imagina estudar o universo, né? Que Deus criou. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Concorda com isso? A causa é muito poderosa. Só pode ser todo poderosa. Mas, além disso, ela é inteligente. Por quê? Porque ela não apenas criou um universo, ela criou um universo que funciona. Repito, que tem leis cujos parâmetros são tão bem ajustados que se fossem um pouquinho diferentes, tudo desandava. Criou um universo que é como um relógio. Portanto, não pode ser só uma causa poderosa, tem que ser muito inteligente, né? Um grande planejamento. Para falar sobre isso um pouquinho, eu vou deixar aqui com a palavra, antes da palavra, observe. O que é isso aí? A engrenagem de um relógio, né? Isso me lembra do argumento de William Paley, que foi um sacerdote católico, que desenvolveu um argumento bem simples e bem interessante. Ele dizia o seguinte, todo relógio pressupõe um relojoeiro. Se você estivesse caminhando lá em Marte, digamos, e com a sua roupa de astronauta ali e tal, de repente você tropeçasse num relógio, ou melhor, tropeçasse em algo, juntasse esse algo e fosse um relógio, qual seria ou quais seriam suas conclusões lógicas? Alguém esteve aqui antes de mim, perdeu o relógio. Primeira, pode ser. Segunda, marcianos usavam relógio. Pode ser. Mas jamais um astronauta pensaria o seguinte,
tempestades aqui em Marte, ao longo de milhões de anos, foram organizando aqui as partículas de poeira e metal, e sílica e vidro, né? E com o tempo, depois de muito tempo, porque o tempo é o Deus deles, depois de muito tempo, aquilo que era improvável se tornou provável e real. O relógio apareceu aqui. Jamais, eu duvido que algum cientista, astronauta ou coisa parecida concluiria desse jeito. Relógio pressupõe um relojoeiro. Agora, isso aí é um relógio, não é? Aqui está um relógio preciso, maravilhoso. Conta a história que Isaac Newton, já falei dele, era um crente, aliás, escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência, e pouca gente sabe disso, né? Eu tenho lá em casa o livro Estudos sobre Daniel e Apocalipse, de Sir Isaac Newton. Como a visão dele se aproxima da visão historicista dos adventistas do sétimo dia. Parece um livro de um adventista, escrito em 1723, muito antes bem antes de Miller. O desejo de Newton era saber quando seria a volta de Jesus e descobrir a data do juízo investigativo. Acreditam nisso? Quase que Isaac Newton funda o adventismo. Mas não era o tempo ainda. Não era o tempo do fim ainda. As profecias precisavam ainda ter o seu cumprimento. E eu costumo imaginar que Deus colocou um freio, né, em Newton, como fez com Daniel. Daniel queria saber muitas coisas. Deus falou assim: Daniel, calma, você vai dormir e no fim dos teus dias, no fim dos dias, você vai se levantar para ver tudo isso cumprido. Estava longe demais para ele. Eu chego a imaginar nos meus devaneios que Deus falou, ou deve ter dito para o céu, né, lá no céu: Newton, vai com calma, você está indo muito longe, que mente brilhante, né? Mas enfim, Newton diz a história que ele tinha na mesa dele, no escritório, uma maquete do sistema solar, de metal. No centro havia uma bola folhada a ouro, que fazia o papel do Sol, né? E em volta planetas que giravam com a manivela ali. Uma coisa interessante. E um amigo dele um dia entrou na sala, um amigo ateu, entrou no escritório de Newton e perguntou: Newton, que coisa legal. Não sei se naquele tempo eles falavam legal, a gíria é moderna, né? Mas assim, na gíria dos ingleses do século XVIII lá. Newton, que, sei lá, legal. Quem criou? Quem fez? Newton não perdeu a chance e disse: ninguém. Apareceu aí. Ô Newton, você está tirando sarro da minha cara, né? Que história é essa, Newton? Ele apareceu aí. Apareceu aqui, rapaz. Não pode, é impossível. E Newton olhou para ele e disse assim: olha, eu não consigo entender como você consegue ter um pensamento assim tão sem coerência, né? Porque você não consegue aceitar o fato de que, entre aspas, de que essa maquete pudesse ter sido fruto do acaso, e no entanto você crê que o original, que é muito mais complexo, teria sido fruto do acaso. E dizem que o amigo saiu dali pensativo, né? No mínimo, né? Então, o relógio, que é o universo, por que esse não aponta para um relojoeiro? E um mecanismo feito pelos homens aponta para um relojoeiro, indiscutivelmente. Não é estranho? Com a palavra agora super interessante, essa revista aí que vive detonando os criacionistas, né? Os crentes, a Bíblia, né? Mas tem momentos que até eles se traem e não conseguem deixar de perceber algo no ar. Olha só essa edição especial, 29 coisas que não fazem sentido. Numa das matérias, eles escreveram o seguinte: se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas teriam vida muito curta e nunca haveria tempo hábil para a evolução das espécies. Se fosse mais fraca a gravidade, não seria capaz de agregar massa em estrelas. Sem estrelas, não há vida. E a atração mútua entre elétrons e prótons, se fosse diferente do que é, não existiriam átomos estáveis. Nós desmoronaríamos aqui agora. Nos desintegraríamos, não é? Se não houvesse essa afinação tão precisa da força que une elétrons e prótons. São parâmetros, diz a super interessante, que devidamente ajustados tornaram o universo um local, um lugar habitável. A pergunta que não quer calar: quem ou o que fez essa tunagem, essa regulagem do cosmos lá no começo de todas as coisas? Vocês percebem como eles estão chegando perto da verdade? Mas quando chegam ali eles recuam, dão um passo atrás? Porque a matéria continua e não continua perguntando isso aí mais. Desvia o assunto. O repórter chegou tão perto. Quem então que criou toda essa ordem? O que regulou o universo lá no começo com parâmetros tão finos para que ele pudesse existir e manter a vida? Quem? Ah, sei lá, eu vou tomar minha cerveja.
É mais ou menos isso que esse repórter fez, né? Diz não, isso é fato. O Winston Churchill, certa vez, falou o seguinte, que muitas pessoas, de vez em quando, tropeçam na verdade, levantam e fazem de conta que nada é nada, que não aconteceu nada. E muita gente vive assim, né? Tropeça com a verdade, dá de cara com ela, mas não quer admitir os fatos. E aí, dá as costas e segue sua vida, mais ou menos como Paulo descreveu. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Tudo é festa. Deixa a vida me levar. Que tristeza, não? Uma questão tão importante, a mais importante de todas. Quem? Não querem. Porque se admitir que há o quem, criador de tudo, eu preciso no mínimo dar uma resposta para ele. Eu tenho que dar satisfações para ele, eu sou criatura, né? Mas as pessoas não querem dar satisfações. Não querem... Isso é o espírito satânico, me desculpem, mas Satanás é que começou com esse negócio de independência de Deus no céu. Transferiu isso para a terra. E a miséria está aí hoje por causa disso. O ser criado quer ser independente da fonte de vida. E morre. Definha. Se acaba. Não é? Aqui está a maior revelação de todas. Quem? Eu quero saber quem é esse quem. E quero me conectar a ele, porque ele é vida. E só assim eu vivo. Jesus disse, não foi? Eu sou a vida. Sem mim, não há vida. Vocês não podem viver. Eles tropeçam na verdade, sacodem a poeira e vão embora. Fazem que nada é nada. Além de inteligente, essa primeira causa tem que ser imaterial. Por quê? Ela criou a matéria. Se criou a matéria, ela está além da matéria, né? Tem que ser além do espaço, porque ela criou o espaço. E atemporal, porque ela criou o tempo. Até agora eu não falei o nome dela, né? Mas vocês estão juntando aí as peças do quebra-cabeça? Todo-poderosa, essa causa primeira não causada. Inteligentíssima, porque projetou um universo que funciona tremendamente bem ajustado. E é uma causa imaterial, atemporal e além do espaço. Interessante, hein? Estão chegando perto dela já? E finalmente é uma causa pessoal. Por quê, pessoal? Porque somente uma pessoa é capaz de escolher fazer coisas. Somente uma pessoa poderia, todo-poderosa, claro, onisciente, onipresente, onipotente, somente uma pessoa assim poderia escolher do nada criar um universo, tempo, espaço, matéria. Escolheu fazer algo. Curiosamente, sem abrir a Bíblia, nós chegamos à primeira causa que coincide perfeitamente com a primeira causa que na Bíblia é chamada de Iavé. Deus, o Criador, como você quiser chamar. O Deus bíblico. Você percebeu? Que o Deus da Bíblia é exatamente o mesmo Deus que nós encontramos nos aproximando dele pela filosofia? Todo-poderoso, inteligente, onisciente. O que mais que eu falei? Atemporal, além do espaço, além do tempo e pessoal. É uma pessoa, não é uma força. Que forças não escolhem nada. Forças não conseguem decidir. Forças não têm emoções. O Espírito Santo não pode ser uma força, portanto, não é? Então veja, Deus é pessoal. E Ele escolheu criar esse universo. E não precisamos abrir a Bíblia. Mas quando abrimos, encontramos o mesmo Deus. Por quê? Porque Deus se revela de muitas e muitas maneiras para aqueles que querem conhecê-lo. Claro, a Bíblia nos dá muitas informações adicionais que aí começam a ajustar o nosso foco, né? Esse Deus não é só poderoso e infinito, inteligente. É um Deus de amor. É um Deus carinhoso. É um Deus que se interessa. É um Deus que morreu. É um Deus que vai voltar. A Bíblia nos ajuda a entender mais ainda sobre esse Deus. Ok? Bom, voltando ao primeiro verso da Bíblia. No princípio criou Deus. Já entendemos ali, né? Com alguma boa margem de lógica, que Deus é o Criador. Mas será que Ele criou mesmo? Será que Ele é quem fez todas essas coisas, como diz Apocalipse 14? Aí entra em cena o segundo argumento que eu quero expor a vocês, o argumento teleológico. Telos, do grego, quer dizer projeto, design. Não é teológico, né? É teleológico. Projeto. Hoje está na moda aí uma teoria chamada design inteligente. É por aí. Ela também tem 3 premissas, que são: tudo que tem um projeto tem um projetista. Concordam com isso? É óbvio, né? Vocês acham que essa igreja aqui poderia ter simplesmente surgido ou passado a existir sem que houvesse um projeto? Se não houvesse projeto, o telhado desabaria, as paredes não sustentariam o peso. Tem que ter um projeto, tem que ter uma lógica estrutural por trás de tudo. Se tem um projeto, tem um projetista. Segundo, a vida tem um projeto? Não sei. Vamos fazer de conta que eu não saiba. Mas
se ela tiver um projeto, forçosamente eu vou ter que concluir que a terceira premissa também é verdadeira. Se a vida tem um projeto, e todo projeto pressupõe um projetista, a vida então tem um projetista. Olha que interessante, lá em Romanos capítulo 1, verso 19 e 20, Paulo já esboça esse argumento do design inteligente, muito tempo antes de se falar sobre design inteligente. O que diz lá? Porque as coisas... Como é que é? Nossa, eu sei de cor esse verso, deu um branco. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como sua própria divindade, não é o que diz lá? Claramente se reconhecem desde quando? Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O que Paulo está falando aqui, gente? Ilustrando, é mais ou menos como ciência forense. Ocorreu um crime. Chama os investigadores, os detetives. Eles vão à cena do crime. O bandido não está mais ali. Mas eles conseguem, muitas vezes, chegar até o criminoso por meio do quê? Das evidências. Fio de cabelo. Algum resquício de DNA. Terra por onde ele passou e deixou ali as pegadas. Digitais. Uma arma na parede, sei lá, não é? Eles pegam essas evidências, vão ao laboratório, investigam e muitas vezes chegam até o criminoso. Não estou aqui querendo comparar Deus com o criminoso, por favor, né? Mas vocês entenderam a comparação. As evidências podem nos levar ao autor da cena, ainda que ele não esteja ali agora, ou que ele seja invisível, no caso de Deus. Evidências. Vamos ver algumas evidências? O que você acha? Isso aí poderia surgir de múltiplas explosões no ferro velho? Seria possível? Eu sei, a comparação de motor mecânico com máquinas biológicas é um pouco forçada, mas é uma comparação, e toda comparação acaba sendo um pouco forçada. Enfim, motor não surgiria, né? De múltiplas explosões no ferro velho. Tá bom. Agora, o que você acha disto aqui? Sabe o que é isso? Aí já é tecnologia de ponta, é um nanomotor. É um motorzinho que cabe na ponta do dedo. Você pode segurá-lo aqui. E é uma coisa fantástica, dá para realmente bater palmas para os que criaram isso aí. Mas não chega nem perto de um motor que já existe há 6 a 10 mil anos no máximo e que funciona muito bem desde que foi criado, que é o flagelo bacteriano, do qual também os espermatozoides são dotados. Motorzinho elétrico e orgânico. É algo fantástico. Solta para mim lá o vídeo, dá para minimizar o Prezi e jogar o vídeo lá na tela? É o vídeo rotor bacteriano, acho que é isso. Esse aí, motor reversal. Observe isso aí na tela agora. Essa seria uma bactéria, né? E ela então tem um flagelinho ali, flagelos que se movem como um chicote, e ela se locomove com esse movimento aí. E dentro dela tem um rotor, que é esse aqui, um rotor orgânico, vivo, que é movido por um fluxo de íons ali. É um motor elétrico, simplesmente. Com eficiência de quase 100%. Não perde calor para o meio, né? É um rotor praticamente perfeito. E isso aí já existe, ó, milhares de anos. E agora que, pode voltar o Prezi lá, por favor. Agora que eles estão se gabando da nanotecnologia, eu disse de manhã e vou repetir aqui, né? Se Deus cobrasse copyright, o homem estava falido. Teria que pagar um bocado de dinheiro aí para Deus, né? Porque está copiando seus projetos. O que o homem faz é praticamente imitar Deus, né? E não paga nada. Tudo bem, é um grande feito imitar a criação e conseguir, né, criar máquinas como essas, nanomáquinas. Só que é o seguinte, pode até ficar feliz com suas realizações, mas dê glória também, valorize aquele que fez aquilo que você copiou, né? Mas as pessoas não reconhecem, né, o seu criador. Esse livro, que é já um marco, né, nessas discussões sobre evolução e tal, eu recomendo para quem faz biologia, medicina, bioquímica, né, vai entender muito mais do que eu até. A Caixa Preta de Darwin, tremendo livro, de Michael Behe, que não é criacionista, mas questiona a evolução em bases científicas. Basicamente, ele apresenta um argumento ali, que é o tal do argumento da complexidade irredutível, que eu vou ilustrar também com um exemplo que ele mesmo, que ele mesmo apresenta no livro, um exemplo da ratoeira. Observem. Para você ter uma ratoeira funcionando, você precisa pelo menos de alguns elementos mínimos, né?
uma base, não pode ser qualquer base, tem que ser de metal ou de madeira, algo só, rígido, né? Uma base, uma mola, uma trava e o martelo que bate no pobre do rato lá e mata. Então você tem que ter pelo menos esses elementos aí. Eu pergunto, se você retirar, por exemplo, a mola, funciona a ratoeira? Não, claro. Deixa a mola então e tira a trava, funciona a ratoeira? Tá bom, deixa a mola, deixa a trava, obrigado. E retira o martelo, funciona a ratoeira? Tá bom, deixa tudo e tira a base, funciona a ratoeira? Não. Acabamos de descobrir um sistema de complexidade irredutível, ou seja, a sua complexidade é tal que não pode ser reduzida, senão não funciona. Deu para entender? Ele tem uma complexidade mínima. Se tirar um elemento apenas, já não funciona. E quer saber? O nosso corpo está repleto desses sistemas aí. O autor cita, por exemplo, a questão da coagulação do sangue, né? O sangue coagula porque ali ocorre reações bioquímicas em cascata, no fim das quais ocorre lá a cicatrização, né? Um dos fatores, fator 8, só um fator, se for retirado, a pessoa vai ter hemofilia. Um fator só de toda aquela cadeia. A pergunta é a seguinte: como que sistemas com essa complexidade poderiam ter evoluído aos poucos se os organismos dependem deles funcionando desde o começo para viver? O primeiro corte que um homem das cavernas levasse numa guerra lá contra um tigre dente de sabre, já morreria por hemorragia. Tem outro exemplo interessante, não sei se eu coloquei aqui. De manhã eu ia falar, mas deixei para tarde, porque o tempo correu. Será que eu vou falar sobre isso? Não, mas deixa eu citar aqui, não olha já. Volta ali, ok. Eu li uma reportagem na revista Ciência Hoje, um tempo atrás, uma revista científica, mas que me fez louvar a Deus. O artigo tinha como título: Por que a mãe não rejeita o feto? Já pensou sobre isso? Quando o óvulo é fecundado, metade do material genético ele não pertence ao corpo da mulher. É do pai. E tudo que não pertence ao organismo, como um órgão implantado, transplantado, tende a ser o quê? Rejeitado. Então a primeira coisa que o corpo da mulher vai fazer, ou faria, seria expulsar o feto. Mas isso não ocorre, via de regra. Por quê? Porque é interessante o processo de embriologia, né, esse estudo aí, né, é uma coisa fascinante demais. A primeira coisa que se forma em volta do ser ali concebido é a placenta. E a placenta nada mais é do que um campo de força. Uma barreira que permite a entrada do que tem que entrar, alimentos, oxigênio, e impede a entrada do que não pode entrar, os anticorpos da mãe, que iriam expulsar o feto. Não entram. É uma barreira perfeita. Sistema de complexidade irredutível. Mas digamos que um anticorpo consiga furar ali a barreira placentária e penetrar no ambiente protegido da placenta, onde está o bebê, onde está o embrião. Aí acontece algo fascinante, mais ainda. Uma das primeiras coisas que se formam ali naquele embrião é também o sistema de defesa dele. E aí o que acontece? Se entrar o anticorpo da mãe, o embrião envia um anticorpo dele que vai se acoplar ao da mãe, vão ter uma conversa química mais ou menos assim: mamãe, não se preocupe, aqui quem está dentro é seu filho. Ele desativa o anticorpo da mãe. Não é de falar amém? Foi o que eu falei quando li essa matéria. Eu estou resumindo, porque ela é muito complexa. É linguagem bioquímica de ponta a ponta. Tremendo. A pergunta que eu posso fazer é a seguinte: até que a placenta evoluísse, como que os fetos se viravam? Ou tudo surge assim, puf, parece um mecanismo perfeito como um relógio. Dependendo de vários fatores. Não é assim que a evolução ensina a origem da vida. Tudo começa a rudimentar e vai se aprimorando com o tempo. Uma lei anticientífica, porque, na verdade, na natureza, o que se observa é a entropia, né? Ordem para desordem. Mas ali vem do mais simples para o mais complexo. Então, se é assim, eu pergunto, a placenta não existia desde sempre? E antes que ela existisse, como é que os organismos se viravam? E se já se viravam sem ela, para que ela? Uma série de perguntas surgem, né? Sistemas de complexidade irredutível. Birri trabalha muito com isso aí. Tempo atrás, um jovem aqui de Blumenau, que já se formou em medicina, me mandou essa imagem, eu fiquei assim, abismado, né? Isso aí é o mapa metabólico humano. Ele descreve em grande medida todos os processos bioquímicos que ocorrem dentro de nós. O que você percebe aqui? É caos ou ordem? Complexidade ou organização ou aleatoriedade?
ordem, complexidade, né? Planejamento. Você existe porque isso aqui acontece todo momento em você, a cada instante. Como conceber o acaso, né? Esse eu coloquei aqui porque no livro Origem das Espécies, Charles Darwin diz que, não nesse livro, numa carta que ele trocou com um amigo, ele diz que pensar no olho o fazia esfriar todo. Ou seja, dá arrepio, né? Por quê? Isso que Darwin não conhecia nada da bioquímica moderna. Eles não tinham nem microscópio naquele tempo. Célula para ele era um pedacinho de gelatina sem muito sentido. Olha só. O olho, pelo menos o olho deixava ele preocupado, porque ele conseguia imaginar alguma coisa da complexidade do olho. E que a sua origem não podia ser por etapas, porque ele depende de vários órgãos interconectados que precisariam já existir. E se não existissem juntos, seriam inúteis. E o que é inútil, a seleção natural dá um jeito de descartar, né? Veja só, nenhum chip de computador consegue fazer o que a retina faz. Se conseguisse, esse dispositivo teria que ser 1 milhão de vezes maior que a retina e pesaria 40 quilos. Já pensou, você ter que carregar seus olhos no carrinho de mão? Deixa eu ver o Marquinho, está aqui, Marquinho. Deixa eu ver o irmão lá, está lá. 40 quilos, cada um, 80, né? 2 carrinhos de mão, assim, carregando seus olhos. No entanto, o olho, a retina, pesa menos de 1 grama e tem uma espessura de 0,01 milímetro. Nanotecnologia de novo. E desde sempre. Não é coisa moderna, recente, né? Mas, a cada segundo, a retina humana executa operações matemáticas que levaríamos meses para resolver. Máquinas de calcular surgem por acaso? O que você acha? Mecanismos de alta tecnologia podem existir sem ter sido planejados? Aliás, se você tivesse que se concentrar, eu estava lendo um livro um tempo atrás aí sobre, o título é Subliminar. Não tem nada a ver com mensagens subliminares, ele fala sobre os processos que ocorrem de forma inconsciente. Que bom que Deus fez isso, porque 70% a 80% do que você assimila é inconsciente. Ou seja, você está sentadinho aí agora, prestando atenção no que eu estou falando, mas enquanto isso seu corpo está processando milhões de bytes de informação. Milhões, acho que é pouco, né? É muito mais. Terabytes de informação. Você está sentindo a textura do banco, a fofura dele. Os seus sensores térmicos estão medindo a temperatura ambiente. O seu ouvido, os seus olhos, seus ouvidos, né, estão, esses sim, bem empenhados no que eu estou falando aqui. Espero que sim. Mas enquanto isso também sua memória, sua mente já está trabalhando algumas coisas que vão vir depois do sol. Não pensei nisso agora, depois do pôr do sol, tá? Volta para cá. Mas não é inevitável, pensamentos vão, né? O seu corpo aí está trabalhando incansavelmente, batendo o coração, circulando o sangue, respirando, diafragma. Alguém está concentrado agora assim, tipo, bate o coração, bate, não para, bate. Respira. Ninguém está pensando nisso agora. É automático, automatizado. Graças a Deus, 70% dos processos mentais são inconscientes. Sabe por quê? Porque se fosse inconsciente, a gente travava na hora. Não dá. Travaria. É automatizado. Para que o consciente se foque apenas no que é necessário. Deus fez isso. Não é fantástico? Eu pergunto, isso aí poderia ter sido realmente não criado? Qual a origem dos sexos? Já pensou nisso? Me disseram na escola, quando eu era criança, que as primeiras formas de vida eram bactérias assexuadas, não tinham sexo. Se multiplicavam por divisão simples. Em algum momento na história evolutiva, os seres vivos descobriram que o sexo é melhor para a procriação. Óbvio, né? Mas ok, vamos pensar no aspecto científico aqui. Se você perguntar para um evolucionista por quê, ele vai responder como, ele vai responder por quê. Não vai responder como. Como surgiu? Ele vai dizer, não, surgiu porque é mais vantajoso. Porque você mistura características genéticas, né? Você torna o indivíduo mais forte para resistir a certas doenças e tal. Defeitos genéticos podem ser minimizados, porque você tem uma outra bagagem genética envolvida no organismo ali e tal. Tá bom, eu sei de tudo isso, mas a pergunta ainda é, como? Como e quando? Porque, pensa só um pouquinho. Para que a reprodução sexuada tivesse origem, teve que ter havido... Nossa, que complicada essa função. Foi preciso que, num organismo assexuado, uma mutação tivesse dado origem a um órgão sexual masculino.
E não pensa só no aspecto fisiológico, no aspecto químico, bioquímico, hormonal, tudo que está envolvido ali para que esse órgão funcione. E num outro organismo, uma outra mutação diferente, totalmente diferente, teria que ter dado origem a um órgão sexual feminino, o sistema reprodutor feminino, com toda a sua especificidade e complexidade, hormônios diferenciados, fisiologia diferenciada. E para complicar mais a situação, essas duas mutações tiveram que ocorrer na mesma geração. Por quê? Que adiantava surgir uma fêmea há 300 milhões de anos e um macho há 100 milhões de anos no passado? Não tem sentido nenhum. Iam desaparecer, não iam ter vantagem evolutiva nenhuma, só um desperdício de energia, na verdade. Tinham que mutar, surgir na mesma geração. E mais, na mesma área geográfica. De que adiantaria surgir uma fêmea por mutação na China pré-histórica e um macho por mutação no Brasil pré-histórico? Eles nunca iam se encontrar e casar, se é que bicho desse tipo casa. Mas, enfim, né? Para procriar. Então você percebe que os milagres vão se multiplicando? E nós é que somos crentes, né? Teve que ter havido duas mutações numa mesma geração, numa mesma área geográfica, e, para piorar tudo, para valer, eles tinham que ser compatíveis. Perfeitamente compatíveis. E gerar uma nova forma de vida? Ah, não dá. Aí eu falo, eu cito aquele livro, é o título do livro, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu. Não mesmo. Eu não tenho tanta fé. Isso aí é milagre em cima de milagre, você percebe? Não é? Então a pergunta que nunca quer calar e que até hoje nenhum evolucionista me respondeu para me convencer, como a evolução explica a origem dos sexos? Me responda isso. Eles vão viajar um bocado em volta de Jericó, dando um monte de volta e o muro não cai. Sempre assim. Mas a Bíblia diz claramente que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Na mesma geração, no mesmo local geográfico, no Éden, e os casou. Esse é o ensinamento simples da Bíblia. Muito mais lógico e coerente. E o diabo odeia tanto essa lógica tão clara, que hoje em dia, não é o assunto dessa tarde, nem quero falar porque eu posso ir preso. Mas você sabe o que eu quero dizer, né? Ele está destruindo isso. Esse conceito de homem e mulher e de casamento. Ponto final, não quero me arriscar. Leia no meu blog lá tem um bocado de coisa sobre essa questão aí. Enfim, revista Veja, eles se traem. Na edição que tratou sobre genética, uma matéria muito interessante de capa, lá pelas tantas eles dizem o seguinte: durante os 9 meses de gestação, o zigoto, célula única que resulta da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, divide-se paulatinamente até se transformar nos 100 trilhões de células. Opa! Quantas estrelas tem na galáxia, na nossa galáxia? 100 bilhões. Quantas células temos no corpo? 100 trilhões. É muito. Você é um universo. Já percebeu isso? Você é um universo com 2 pernas caminhando por aí o tempo todo, né? Você é um universo maravilhoso. Você tem muito mais células no corpo do que estrelas na galáxia. Divide-se até se transformar. Uma célula só, única ali, se divide, mas não se divide só, pura e simplesmente. Ela se especializa. Não é? Vai se tornar de uma só. Surgem células ósseas, células neurológicas, células nervosas, células epiteliais, todo tipo de célula que você tem. Surge de uma. Coisa fantástica. 220 tipos de tecidos do corpo humano se especializam ali. O que ainda intriga os cientistas, olha só, na Veja, é como, é sempre o como, né? Nunca é por quê, porque os seres humanos até entendem o porquê. Eles estudam, mas o como é sempre uma pedra nos sapatos. Como essa divisão se dá de modo tão organizado que o resultado é um bebê com 2 olhos, 2 ouvidos, 2 braços, 2 pernas, tudo sempre no mesmo lugar e distribuído de forma simétrica. Já percebeu isso? 2 braços, 2 pernas, 2 ouvidos, 2 olhos. O que impede que um zigoto produza aleatoriamente um ser com pés nos ombros, nariz no umbigo e por aí vai? Boa pergunta. Não é? Dá vontade de rir, mas é uma boa pergunta. E outra, se a evolução foi assim aos poucos, ajustando as coisas, por que quando você investiga o registro fóssil, você não percebe lá animais disformes? Um ou outro, infelizmente, acontece de vez em quando, né? São problemas, anomalias, né? Genéticas e tal. Mas a regra é a simetria. Você vai lá e vê peixes fossilizados com 2 nadadeiras, 2 olhos, répteis simétricos, mamíferos simétricos, aves simétricas. Como explicar isso? Cadê as anomalias? Se você já descobre ali no registro fóssil tudo perfeito.
Tudo assim, desenhado. A descoberta foi que existe um gene chamado homeobox. Ele é uma espécie de mestre de obras. É ele quem organiza. Você vai ser célula de tal tipo, você de outro tipo, tantas desse tipo, tantas daquele tipo, para formar um organismo simétrico, perfeito. O gene homeobox é que não deixa a fórmula desandar. Mas a pergunta é, até que o gene, que é ultra complexo, homeobox, surgisse, evoluísse, como a vida se virava? E cadê as aberrações no registro fóssil? Até que ele aparecesse. Aí sabe como eles se saem com essa? Ali, quer ver? Esses genes mantiveram-se praticamente intactos durante toda a evolução. Ah, pera lá. Quando interessa, eles dizem, patas vieram de... nadadeiras vieram de patas. Penas vieram de escamas. Mas quando não interessa, não mudou nada, tá? Porque ele não pode evoluir. Porque se ele mudasse, desandava tudo. Conveniente demais isso aí. Eu costumo dizer que uma teoria explica tudo, né? Explica até por que alguns aí pulam a cerca, sabiam? Eu li isso aí. O que diz a evolução? O homem foi projetado para espalhar seus genes por aí. E a mulher para criar filhos. Então, a mulher fica na caverna e o homem sai. Então, as evolucionistas não podem reclamar se o marido chegar um dia em casa com um batom na gola do colarinho, porque ele vai dizer assim, querida, me perdoe, foram os meus genes. Eu não tenho culpa. E ela vai dizer, tá bom, eu sou darwinista, eu te entendo, deita aí, vai. Porque é um imperativo da natureza. Eu costumo brincar com os jovens dizendo assim, mocinha, pensa um pouquinho comigo aqui. Com quem você prefere casar? Com um evolucionista que vai justificar seus pecados como sendo um imperativo da natureza? Ou com um criacionista que tem pecados, tem lutas, mas luta com Deus para vencê-los? O que você prefere? Você é inteligente. Você já concluiu. Por que o jogo desigual é perigoso, né? Porque ideias têm consequências. Você não sabe o que está na cabeça daquela pessoa. Ou pior, você pode até saber que aquelas ideias vão se manifestar na vida dela, na prática dela, no dia a dia dela. Não são só teorias sobre a vida. Não, elas se manifestam no dia a dia. Ideias têm consequências. Então escolha bem. Com inteligência, com sabedoria. Senão depois você não pode reclamar do batom no colarinho, né? Ok. Vamos fazer uma pausa aqui? Nós temos uma mensagem musical. Depois, no segundo bloco, nós já vamos começar a caminhar para o encerramento. Começar a caminhar, não é encerramento, né? Eu quero falar um pouquinho sobre alguns livros que eu trouxe para mostrar para vocês aí. Coisas novas, lançamentos, que podem ajudá-los nessas discussões sobre fé, ciência, criacionismo e evolucionismo. Uma pequena pausa e a gente retoma então aqui a nossa palestra. A origem da vida era segundo o que a cosmologia ensina, ou seja, uma grande expansão cósmica, uma explosão, como alguns dizem, né? Grande explosão, Big Bang. O natural teria se originado do nada, né? E tudo que existe a partir do nada. E acreditava que a vida teria sido originada de uma sopra primordial há bilhões de anos, numa terra primitiva, e seleção natural, mutações aleatórias e assim vai. Como depois Charles Darwin ali tenta propor o seu modelo e tudo mais. Eu acreditava nisso. Era a minha visão de mundo, a minha cosmovisão. Embora eu fosse religioso também, tivesse a minha fé naquele tempo, mas eu não conseguia compatibilizar evolucionismo. Alguns hoje tentam fazer isso, né? E na verdade, como diz aí o Dr. Marcus Eberlin, que é um grande criacionista, um cientista, quem tenta misturar religião com evolução faz uma péssima junção de má teologia com má ciência, ou péssima teologia com péssima ciência. Eu achava que era possível naquele tempo, né? E era então um evolucionista teísta. Cria em Deus e também na evolução. Só que em muitos momentos da minha vida, naquela fase lá, eu ficava realmente confuso quando pensava que explosões não geram ordem, né? Elas causam caos, desordem. E, no entanto, o universo que eu observava, porque eu sempre gostei de astronomia, de ciência e tal, era carregado de ordem, de organização. Eu não conseguia harmonizar essas coisas.
No aspecto biológico, eu vou falar um pouquinho disso agora à tarde, né? A vida é tão cheia de informação genética, de organização, como que isso podia ser resultado de mutações aleatórias? A terra, o mar e as fontes das águas. Eu já sou criacionista adventista há 20 anos. Já me acostumei com esse texto. E você, eu creio que também já. E às vezes a gente passa por alto a tremenda revelação que ele traz, né? Para mim, que fui um evolucionista, adepto da teologia da libertação, esse texto me dizia o seguinte: olha, não se preocupe mais com essa questão da origem do universo e com a sua origem, porque Deus é quem o fez. Deus é quem fez o universo. Então, eu acabava de descobrir que o universo e eu não éramos um acidente cósmico. Eu havia sido planejado. Eu havia sido projetado nos pensamentos de Deus. Havia sido amado por um Criador que não é como aquele Deus dos deístas que cria o universo e vai embora e deixa as coisas funcionarem com leis naturais. Não. Eu entendi pela Bíblia que Deus criou e se interessa por aquilo que Ele criou. E disse que vai voltar para recuperar, para recriar aquilo que foi destruído pelo pecado. Essa era a esperança que eu estava abraçando e que fez todo sentido em minha vida. E desde então me tornei um apaixonado por essa questão aí, dessa controvérsia, porque eu sei que há muitas pessoas, não que eu seja bom, mas muitas pessoas boas aí fora, que não sabem bem no que creem. Nem sequer talvez saibam que existe uma visão de mundo, uma teoria, se eu posso, um modelo, que consegue harmonizar ciência e religião. Eu amava a ciência, ainda amo, mas também amava Deus e a teologia, e ainda amo. E conseguir juntar as duas coisas numa única visão de mundo foi apaixonante. E por isso eu vi que o Adventismo é uma religião, é uma ideologia, né, muito interessante. E me apaixonei por isso. E já estou há 20 anos nessa caminhada aí, militando, né, e falando onde posso desse Deus. Boa tarde. Que bom que vocês vieram aqui para esse culto jovem, nessa tarde de sábado de inverno, sem cara de inverno, né? Tá um dia bonito de sol e eu torci muito para que estivesse assim, para que as nossas visitas pudessem aproveitar um pouco mais Joinville. Bom, antes de darmos continuidade, eu queria agradecer à Igreja Central por ter nos dado a oportunidade de realizarmos a programação aqui, o pastor Quaru, também ao Diego pelo apoio para que fosse realizado esse momento aqui no Culto Jovem. Agradecer também ao Samuel, que é o nosso primeiro ancião lá da Igreja do Atiradores, e ao pastor Christian, que é o nosso pastor, que foram as pessoas que nos deram apoio para que tivéssemos esse momento aqui com o Michelson. E agradecer a ele e a família desde já também, estão de férias, e eu peguei já os primeiros dias das férias deles, e agradeço muito por eles terem aceitado, né, passar essa tarde de sábado aqui conosco. Na verdade, eles estão passando todo dia de sábado conosco, cortando um pouquinho a rotina das férias deles, mas eu tenho certeza que Deus irá recompensá-los por estar conosco esses dias. E o Michelson, ele é jornalista, eu creio que a maior parte de vocês o conhece, já leu algum dos seus livros ou artigos, mas nós temos amigos convidados aqui, então convém apresentá-lo. Ele é jornalista, é editor da Casa Publicadora Brasileira, é autor do blog Criacionismo e mestre em teologia. É o pai da Gi, da Marcela e do Micael, e casado com a Débora, a família muito bonita que está aqui à frente. E nesse momento eu convido o Michelson, então, e passaremos então a palavra para ele. Boa tarde a todos. Na verdade é uma quebra de rotina bem legal, né? Poder estar com vocês aqui neste sábado, conhecer. Eu não conhecia a Igreja Central de Joinville ainda, e é um privilégio poder estar com vocês aqui no meu estado, embora no extremo norte dele, né? Eu sou de Criciúma, meus pais ainda moram lá no sul do estado, e a minha esposa é ali de Palhoça, portanto estamos aqui representando todo o litoral catarinense, né? Norte, sul e centro. E obrigado pelo convite também por
nos aceitarem aqui nesta tarde para falar um pouquinho sobre o que Deus fez e faz neste vasto universo. Se puder colocar já na tela ali a apresentação. De manhã, eu falei ali na igreja do atirador, não, igreja do atiradores, é que eu não consegui ainda acostumar com o singular e o plural, né, ali. Não é dos atiradores e nem do atirador, é a igreja do atiradores, né? E falei então sobre o tema Deus me criou. E eu mostrei para os irmãos que estavam ali que, para mim, esse assunto, né, da criação, do criacionismo, é muito significativo, porque eu nem sempre fui criacionista. Eu, na verdade, até meus 18 anos por ali, fui darwinista, evolucionista, acreditava que, filtradas pela seleção natural, como se a seleção natural fosse uma deusa, né, onisciente e assim por diante. Não dava. Até que aos 18, 19 anos eu conheci o criacionismo e pude perceber que havia assim um modelo, uma visão de mundo que consegue harmonizar a boa ciência com a boa teologia. E é exatamente o que Ellen White diz no livro Educação, que a ciência e a teologia, quando corretamente compreendidas, estão em harmonia. Será que houve alguém que harmonizou as duas no passado? Várias pessoas. A propósito, os fundadores do método científico eram todos, se eu posso dizer assim, criacionistas. Isaac Newton, Galileu Galilei, Copérnico, depois deles, Blaise Pascal, mais recentemente, Anthony Flew. Michael Behe não é exatamente um criacionista, mas ele está questionando a evolução com bases científicas, né? Então, isso prova que há pessoas que trabalham com a ciência e conseguem, sim, aceitar a existência de Deus, e muitos deles até o relato da criação em Gênesis. Por isso que eu escolhi falar nesta tarde sobre o tema Deus criou o universo. O texto bíblico que mais me causou impacto, deixa eu ver se o pessoal... Quem é que estava aqui de manhã na igreja do Atiradores? Quem que estava? Algumas pessoas, né? Várias pessoas. Vê se vocês prestaram atenção. Qual foi o texto bíblico que me causou mais impacto quando eu estava me tornando um criacionista adventista do sétimo dia? Lembram? Qual foi? Apocalipse 14, 6 e 7. Adventistas do sétimo dia. O que diz esse texto? É o nosso grito de guerra. O que diz? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus,